Sejam todos bem-vindos! Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Emanet! Resumo do episódio 399. E Emanet começou com o casal na varanda colocando a prosa em dia em uma noite fria, mas com tudão ao lado, tudo pega fogo. E Amã quis saber se Serrezinha de fato havia lembrado de tudo, e a menina confirmou que lembrou deles, da vida deles, da felicidade. E Amã quis saber se ela lembrava da primeira vez que ficaram de mãos dadas, e sobre a primeira vez que não conseguiu tirar os olhos dela. Na verdade, a mãe estava no modo romântico ativado com sucesso. Enfim, ele fez várias perguntas relacionadas aos dois para ouvir dela que lembrava. Seher confirmou tudo, dizendo que também lembrava de como o mundo dela começava a gerar com ele, porque a mesma coisa continuava acontecendo novamente. Em um dado momento, Seher quis saber o que ele faria se ela não voltasse a lembrar, e a mãe disse que poderia ter que desistir depois de um certo ponto. E Seher, modo afrontoso, não gostou, perguntando se ele desistiria, e logo depois disse que tudo bem, desejando boa noite a ele. Claro que ele estava testando a menina. E a mãe assegurou, dizendo que estava querendo incomodá-la um pouco, porque ela ficava diferente quando estava brava, e que era como se os olhos dela estivessem em chamas, porém pediu que ela nunca esquecesse que ele nunca desistiria dela. E a mãe sem freio disse que mesmo que aquela separação tivesse durado uma vida inteira, ele nunca pararia de lutar por ela. Em seguida, Seher disse que não saberia o que faria na situação dele. Enfim, se ele esquecesse tudo, olhando para ela como uma estranha. Ela disse que suas asas estariam quebradas e que não aguentaria, porém salientou que ele sempre foi forte e que nunca desistiu. Tão logo pegou no cabelo da cremosa e a mãe disse que sempre teve fé que aqueles olhos o olhassem daquele jeito de novo. E ao colocar a mão no peito dela, disse que sempre teve fé que aquele coração iria bater por eles novamente. E depois de beijar a mão dela, trocaram olhares apaixonados. Eita, que aconchego bom! Depois de conversarem para mais de metro, entraram, mas Yaman subia a escada pensando em resolver os paranauês que foram suspensos durante o processo Juma Marruá, pois é. No mezanino ficaram se olhando sem saber o que fariam. Seher desejou boa noite, mas Yaman estava no modo subindo pelas paredes ativado com sucesso. Seher não conseguiu dar um passo porque ele a segurava e logo a levou para o escritório, que seria a primeira parada. Lá, Yaman disse que a noite era longa e que não deveria terminar tão cedo. Porém, naquele momento, Yusuf entrou pedindo que a tia contasse todas as histórias que havia lembrado, conforme prometido. E a noite da Seher iria ser longa mesmo, seguindo o script. A criança disse que sentiu muita falta e que não estava com sono, garantindo ao tio que cuidaria da tia. E ainda disse que Yaman não poderia cuidar dela porque não eram casados. Yaman, sem jeito, disse que o sobrinho tinha razão e Seher foi arrastada, pois é. Yusuf dormiu e Seher foi buscar água, encontrando Yaman, que parece vampiro. À noite esse homem não dorme, né? Yaman, com um olhar sapequinha, perguntou se o sobrinho havia dormido, puxando Seher, que disse que não podia. Ele disse que só queria dormir ao lado dela e Seher disse que não podia. Yaman argumentou, dizendo que haviam dormido juntos na casa dela, e Seher disse que foi porque ninguém estava lá, preocupada com a possibilidade de alguém da mansão vê-los, entendendo mal. Ela disse que se sentiria envergonhada, sem comentários para essa fala. E a mãe disse que sempre poderiam tirar todos da mansão, porém o Suf saiu com sede, pedindo que a tia levasse água para ele. E a mãe a pegou pelo braço, dizendo que tinham que marcar a data do casamento o mais rápido possível, porque não queria ficar longe dela mais uma noite, deixando Seher envergonhada depois de 84 anos com esse homem. No dia seguinte, Yaman acordou sua cremosa e o sobrinho por tabela, que o repreendeu, dizendo que era muito cedo e que nem conseguia abrir os olhos, tampouco tinha dormido o suficiente. Yaman disse que foi buscar a tia dele e que teriam muitas coisas para resolver naquele dia. Yaman disse para ela que iriam atrasar e, após perguntar o que fariam, Yaman disse que iriam ver uma data para o casamento deles. Seher, naquele momento, pulou da cama, desorientada, perguntando se seria naquele dia. Yusuf quis saber também.
Yaman disse que não seria naquele dia, mas que iriam se casar o mais rápido possível. Ele perguntou se a criança lembrava que deu permissão e Yusuf disse que sim, mas com a condição de dormirem os três sempre juntos. Yaman, chocado, perguntou sobre ser sempre. Yusuf respondeu que seria sempre que ele quisesse, pedindo a confirmação da tia, que afirmou constrangida. Zia notou a inquietação do Yaman e, ao perguntar pela pressa, o irmão falou sobre o compromisso que tinham para marcar a data do casamento e Zia agradeceu a Deus, dizendo que estava muito feliz, pedindo que o irmão não esperasse mais. Yaman falou sobre não conseguir esperar mais e Zia lembrou de Florzinha, que passou no momento da conversa. Yaman percebeu o amor no ar. Zia perguntou ao irmão se tivesse alguém que ele amasse. Yaman disse que se existisse tal pessoa, ele não poderia parar. Ele disse para Zia que a vida era gasta esperando os momentos em que ele fosse feliz. E Zia desconversou dizendo que cuidaria das flores, pois é. Eita, mundinho pequeno! Encontraram Aziz e Seher contou a ele que lembrou de tudo e que foi como se um milagre tivesse acontecido. Ela o agradeceu pela contribuição dele, que foi muito grande, e Aziz disse que eram boas notícias e que ele tinha apenas feito o dever dele. Aziz notou a pressa do casal e Seher falou que estavam lá para conseguir uma data para o casamento. Aziz disse que estava feliz por eles. Ele parabenizou Yaman assim que ele se aproximou, mas foi ignorado com sucesso, pois é. No cartório, o escrevente disse ao casal que achava que tinham colocado os anéis nas mãos erradas e que pessoas comprometidas costumavam colocá-las na mão direita, mas Yaman respondeu que estavam do lado direito. Eita! E que nunca iriam sair de lá. Naquele momento, lembraram da juíza que disse nunca ter presenciado um casal em uma audiência de divórcio com as alianças. Yaman disse ao escrevente que queria o casamento o mais rápido possível e o homem conseguiu para o dia seguinte. Porém, lembrou que um casal havia cancelado o casamento naquele dia, dizendo que poderiam atribuir-lhes aquele lugar se eles aceitassem e que seria em 2 horas. E olha a carinha de felicidade do casal. Eita! Estava indo tudo muito bem no núcleo B, mas Senra recebeu uma entidade, pois é, no momento errado, não permitindo o casamento, deixando todos chocados, inclusive Sultana, que perdeu a paciência. Porém, Ibu chegou um pouco atrasado com os chocolates e para ela ele era o noivo. Porém, Ibu conseguiu resolver o problema e foi uma festa no final. Deu tudo certo e agora a Ali e do Igu estão noivos. Eita, pelo menos uma notícia boa. Oh, meu Deus do céu! Yaman ficou em êxtase e partiram para as compras. Enquanto Seher ajeitava a gravata do Tudão, ele dizia que ela estava muito bonita e Seher respondeu que deveria ser porque ele a olhava com amor. Encontraram a Leila, vendedora de flores. Na ocasião, Seher estava sem memória, mas a reconheceu. Eles contaram sobre o que estava acontecendo e a menininha disse que precisavam se apressar, desejando que fossem sempre felizes e que ficavam ótimos juntos. Leila, você não conhece Nazaré? O navio está afundando aos pouquinhos. Seher ganhou as margaridas e Yaman ornamentou o cabelo dela. Em seguida, Yaman pediu a Jenger que levassem todos dentro de 1 hora para o endereço que ele enviaria, dizendo que eles iriam se casar. E aí, terminou o episódio? Pois é, hoje foi tudo uma maravilha, tudo dando certo, e o tombo vem depois. Bom, no Fragman o casamento será um sucesso, mas Yusuf fará os tios voltarem para a mansão, afinal se escondeu no carro. Uma passagem de tempo com Seher grávida sentindo as contrações e a mãe enroladíssimo. Sonho de um dos dois? Ou de fato uma passagem de tempo? Nazaré não aprende, né? Amanhã é sexta. Será sonho, tombo ou realidade? Coloquem aí nos comentários. Aziz aceitará pagar o preço? Mas será que a matriarca vai querer vingança retroativa contra Yaman usando ele? Veremos. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.